Tá bom, tá bom. Pronto, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para essa aula inaugural da terceira turma do curso de especialização BIM da UFPE. Deixa eu compartilhar aqui, que aí essa aula inaugural a gente tem o prazer de ter a conversa com a professora Regina Russo, que é uma parceira nossa antiga, está presente nas 3 edições do curso e em outros projetos que também a gente já teve a alegria de trabalhar com ela. Antes de passar a palavra para ela, como eu falei, eu vou apresentar um pouquinho aqui a nossa equipe, né, do curso de especialização. Eu sou a professora Cristiana Gris, que eu coordeno essa especialização junto com o professor Max Andrade, que está aí também com a gente. Temos o nosso secretário e apoio financeiro, Alexandre. Não sei se Alexandre entrou aqui nessa... Estou aqui, Cris. Pronto, tá aí, ó, Alexandre está aí. Então, toda a parte financeira e de gestão de e-mail, essas coisas, é tudo com o Alexandre. A gente tem o nosso apoio técnico, pedagógico, nossos 2 braços, as 2 pernas e tudo, que é a Rebeca Pessoa. A Rebeca agora não pôde entrar aqui nessa, mas a gente teve uma conversa particular só com os alunos, mas a Rebeca se apresentou. Em outro momento vocês vão conhecer ela, e a gente também tem uma monitora que ajuda também na logística das aulas, que é a Gabriela Queiroz. E essa especialização a gente tem uma série de entidades parceiras, né? CAL, Confea, o CREA-PE, a BIM-PE, a DEM-PE, Sinainco, Sinduscom, Mútua e também lá os servidores da UFPE. Aí eu vou mostrar aqui bem rapidamente para também não tomar muito tempo, né? Porque o objetivo geral dessa nossa especialização é capacitar os profissionais da arquitetura, engenharia, construção e operação por meio de uma imersão nos processos e tecnologias e práticas de modelagem paramétrica e fabricação digital dentro do contexto do BIM. Como objetivos específicos, a gente lista o aprendizado de técnicas, tecnologias e ferramentas computacionais de auxílio ao projeto e à fabricação do edifício. A gente pode citar também a contextualização do BIM no mercado nacional, como apresentação de normas, de leis e exemplos de suas aplicações na indústria eco. E também a qualificação dos profissionais no uso do BIM e dos processos de projetos digitais. Tudo isso para auxiliar na melhoria da qualidade do ambiente construído, com redução de custos e melhoria do desempenho das edificações. O curso ele é 100% online e ao vivo, né? Tem 420 horas. As aulas, o modus operandi é de 15 em 15 dias, né? Às quintas e sextas, das 19 às 22, e sábado, das 8 às 18, e tem intervalo aqui, que foi uma das perguntas que fizeram, né? Obviamente, a gente não tira 10 horas direto. Como eu disse, o modus operandi é aulas quinzenais. Pode ter aqui ou ali, durante o calendário, alguma exceção por causa de feriados, agenda de professor, essas coisas. As aulas, elas permanecem gravadas e disponíveis sempre no ambiente virtual do aluno. Vou falar aqui, a grosso modo, do conteúdo e dos módulos que as disciplinas são blocadas, e depois o professor Max vai passar aqui, ele vai falar um pouco mais a cada um desses módulos, né? A gente tem o primeiro módulo, que a gente chama o BIM, a transformação na indústria da construção, que são 45 horas aulas, ou seja, 3 finais de semana. A gente depois tem a série de aulas de modelagem BIM de autoria, com 90 aulas, ou 90 horas. A gente tem depois o módulo de gestão de projeto, aumento da produtividade com BIM, com 60 horas. Depois a gente entra na viabilidade econômica e gestão de obra com BIM, também 60 horas. Depois a gente tem do projeto paramétrico à fabricação digital com BIM, também 90 horas. A gente tem uma disciplina de metodologia de pesquisa em projeto, que é a disciplina de metodologia científica, ela é obrigatória em todos os cursos de pós-graduação da UFPE. E a gente tem a nossa oficina, que eu, quando eu comentei, gosto sempre de enfatizar, que eu acho essa oficina
ela é um dos grandes diferenciais do nosso curso, que a gente faz uma simulação de desenvolvimento de um projeto inteiramente dentro da prática BIM. E esse, na turma 2, foi muito interessante. E, com certeza, a gente vai repetir essa experiência de sucesso aqui na turma 3. Aí, vou entrando mais em cada módulo, né, Max? Quer falar um pouquinho mais aprofundado de cada disciplina dessa? Então, gente, esse primeiro módulo é um módulo mais introdutório, entender um pouco do problema que está relacionado ao BIM e falar um pouquinho mais sobre questões mais gerais de compreensão do que é o BIM dentro da indústria da construção. Então, é um módulo que é menos prático, é mais teórico, mas é mais de entendimento do que é o BIM de uma maneira assim, mais estratégica. O que acontece é que, muitas vezes, a gente sempre, quando pensa no BIM, pensa em ferramental, instrumental, mas tem muito mais do que isso. E aí, esse primeiro módulo é para contextualizar e dar trazer um entendimento mais amplo para os alunos do que é o BIM. Aí, esse segundo módulo já é um módulo mais instrumental. Então, a ideia é que os alunos eles pratiquem a criação dos modelos BIM, considerando várias disciplinas. Então, a gente passa pelas disciplinas de arquitetura, estrutura, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, e aí a gente chega finalmente numa parte que seria mais na infraestrutura urbana. Então, a gente vai do edifício para um pouco de aplicação do BIM na infraestrutura urbana. Então, são módulos de 15 horas, e aí cada módulo desse a gente vai estar trabalhando com ferramentas diferentes para que a pessoa saia, pelo menos, tendo uma formação básica em várias ferramentas BIM. Temos aqui um dos professores, Ítalo Guedes, está aqui com a gente. Exatamente. Esse outro módulo aí é um módulo que aí a gente vai entrar um pouquinho mais na questão mais normativa do BIM, processos de implementação BIM, o que é um PEB, o que é um PIB, o que é um CDE, um Open CDE. Então, são vários conceitos ligados ao BIM, e a gente traz alguns usos. Então, o Code Check Validation para validação do projeto, compatibilização de projeto, a gente vai experimentar essas questões aí no BIM. E aí a gente vai finalizar com uma área que vem crescendo muito, que é a parte do relacionamento cada vez maior que está tendo entre BIM e inteligência artificial. Então, esse é um módulo que não tinha no curso, na especialização, no módulo 2 e no módulo 1, mas que, pela necessidade, pela transformação e por novos processos de trabalho que vem acontecendo, a gente traz um pouco da inteligência artificial. Então, a gente começa a colocar o pezinho, então, final de semana que é discutido como a inteligência artificial vem sendo aplicado na indústria da construção e como é que tem essa relação entre BIM e inteligência artificial. Nesse outro módulo, aí já é um módulo que a gente entra, que aborda questões mais ligadas à construção do edifício. Então, a questão... primeiro a gente começa com uma discussão sobre viabilidade econômica de um empreendimento com base no BIM. Então, como é que o BIM pode auxiliar essa viabilidade econômica e financeira de um determinado empreendimento? E aí a gente aborda também as questões de estimativa de custo, planejamento físico-financeiro de uma obra, e a gente finaliza com essa parte do Lean, Lean aplicado à gestão da gestão de projeto à gestão de construção, e aí a gente finaliza esse módulo falando um pouco sobre construções off-site. Então, já entra um pouco mais na prática da construção, da viabilidade econômica até a construção industrializada. Esse outro módulo também é um módulo que aí é bem característico dessa especialização, que a gente aborda muito essa questão da modelagem paramétrica, que é algo também que vem sendo muito usado. Então, a gente tem uma parte desse módulo que aborda bem a questão da programação visual, modelagem paramétrica, como é que ela é usada tanto na concepção de projeto como na otimização dos processos de trabalho, e aí a gente finaliza com
também esse outro conteúdo, que é a parte de fabricação digital e prototipagem rápida, que também são conteúdos que vão sendo aos poucos incorporados na indústria da construção. Então, como é que eu posso não só pré-fabricar partes da construção, mas também como é que eu posso agora pensar em fabricar determinados componentes dentro do canteiro de obras. Então, por exemplo, nessa especialização, os alunos, a 2, por exemplo, na oficina, os alunos fizeram experiências projetando, desde prototipando os módulos das habitações que foram levados, inclusive, para a Heliodon, que é um equipamento que se usa para verificar a iluminação ao longo do ano. Então, a gente faz a simulação digital, mas também faz uma simulação física em cima das maquetes, mas também eles prototiparam cobogós. Então, eles fizeram cobogós na escala de 1:1. Então, eles fizeram uma forma e fizeram os cobogós, que esses cobogós foram usados no projeto de habitação, que era um habitacional de interesse social. Então, eles fizeram. Isso foi uma experiência muito legal, porque os alunos trabalharam na prática também. É claro, dentro de um ambiente que alguns alunos eram presenciais e outros estavam virtualmente, a gente conseguiu fazer essa dinâmica que quem estava presencial conseguiu usar os equipamentos e prototipar essas partes da física, que a gente pode até depois mostrar em algum outro dia de aula. Isso, e também sigam a gente no Instagram, que está tudo documentado lá. É verdade, tem várias fotos lá Isso, dessa experiência. Dessas experiências, Aí a metodologia científica, que é importante também, e é claro que assim, a gente, embora a especialização seja muito prática, a gente precisa de dar essa disciplina de metodologia, mas é importante também, porque aí os alunos aprendem um pouco como é que escreve um artigo. É claro que o tempo é muito curto, mas assim, a base de escrita de um artigo, que isso às vezes é importante, porque às vezes o aluno dentro da empresa tem uma experiência de projeto muito legal, mas não sabe como colocar isso para fora, mostrar, escrever um artigo para um evento, por exemplo, e aí os alunos têm uma noção básica dentro desse módulo de como é que escreve, como é que é um trabalho científico. E a gente está na turma 2 finalizando os TCCs, né? Que assim pode ser o relato da experiência da oficina, ou então o aluno escolhe um tema para desenvolver. E alguns deles até já estão assim mirando ENTAC, algum SBTIC, o SIGRAD, para mandar os trabalhos. Então, essa disciplina é fundamental nesse sentido. E essa é a oficina, né? Que Max acabou de comentar. A oficina é uma experiência, são 60 horas de trabalho, a gente divide divide a turma em equipes, e aí em cada equipe vai simular, por exemplo, 1 ou 2 alunos simula um arquiteto, outro um engenheiro de estrutura, outro... É claro, isso sempre aproximando o conhecimento que o aluno tem, experiência prática, o conhecimento técnico que não é adquirido especificamente na especialização, conhecimento que ele vem da graduação, com o conhecimento que ele traz na especialização. Então, é um momento de pôr em prática. Então, tem aluno que trabalha já com arquitetura, então vai simular o arquiteto, aí tem o engenheiro eletricista, tem o engenheiro calculista, tem o engenheiro de instalações, tem o gerente de obras. Aí a gente cria essa equipe e eles desenvolvem um projeto. Geralmente a gente procura, para a gente ficar mais fácil, pegar como referência Recife. Então, por exemplo, nesse ano mesmo, a gente pegou uma área urbana da cidade, onde tinha uma habitação de interesse social, chamou uma funcionária da prefeitura que trabalha com essa parte de habitação, ela trouxe os problemas, a gente trouxe um engenheiro, então a gente trouxe várias pessoas para discutir inicialmente, no início, discutir o problema da habitação, e aí as equipes ficaram responsáveis por desenvolver projetos. Então, tinha um membro da equipe que trabalhava com a parte, por exemplo, financeira, então a gente deu também o que a gente chama do pré-BEP, então, que tinha algumas informações, inclusive o orçamento que a gente queria, que tinha para desenvolver o projeto, e os alunos desenvolveram um projeto para aquela... É claro que é uma coisa pequena, por conta do tempo, então é muito limitado, mas a gente conseguiu, dentro desse tempo curto... resultados muito bons, experiência colaborativa. Então, os alunos usam um ambiente comum de dados, onde eles compartilham e discutem o projeto, e cada equipe
com os seus membros, vão discutindo e aperfeiçoando o projeto a partir dessa prática colaborativa. Então, foi uma experiência muito boa, os alunos também gostaram muito, e aí a ideia é que a gente repita também nessa turma. Enfim, é isso que a gente tem para apresentar sobre o curso. Um anúncio que a gente tem para fazer é que as aulas, elas vão começar em abril, no final de abril, sendo assim, as últimas vagas, as inscrições ainda vão ficar abertas até o mês de abril. Tem aqui o QR Code, mas eu coloquei aqui no chat também para fazer a inscrição. Regina está sem autorização, porque eu já ia passar agorinha a bola para você. Deixa eu parar aqui. Deixa eu ver. Eu preciso colocar você como... Cadê Regina? Tá vendo a falta que a Rebeca faz? Adicionar como co-organizador. E Rebeca ainda disse, Cris, se Regina não conseguir compartilhar, você tem que fazer isso, isso e isso. Rebeca Veja agora, Regina. Que eu botei você como organizadora. Pronto. Então, olá, boa noite a todos. Muito obrigada por esse convite. Eu fico muito feliz de ser professora nessa especialização, ver a evolução da especialização, a característica tão interessante que essa especialização tem, e espero que vocês gostem, então, dessa minha fala na aula inaugural. A Cris me pediu para falar da importância da capacitação BIM para o mercado, e eu acrescentei a importância e a característica, Cris, mudei um pouquinho o foco, porque já que existe a intenção de submeter esse esforço de aprendizado, né? Vamos caracterizar, então, esse esforço, né? Quanto tempo que é? Um ano e meio? Um ano, Cris? São 19 meses, mas a gente, assim, os 3 últimos meses, 2 últimos meses é para o desenvolvimento do trabalho final. Tá. Então, de aulas 16 meses, digamos assim, um pouco mais. Ok. Bom, então, eu sou Regina Ruschel, eu sou professora sênior na Unicamp, sempre estive, quando dava aula na graduação, dava aula tanto na engenharia civil quanto na arquitetura e urbanismo, sempre fiz a introdução do BIM de forma pioneira no ensino, e agora tenho estado muito envolvida com a questão da transformação digital, com a questão da transformação de matrizes curriculares e da difusão do BIM, mas atrelado a esse movimento um pouco maior do que a gente tem hoje como demanda, que a Cris, que você já vem como presente nessa especialização, que é o diálogo com a inteligência artificial e o diálogo com outras tecnologias, por exemplo, a fabricação digital, né, a questão da prototipagem, que a gente também pode aproximar, a questão da impressão 3D. Então, é muito importante hoje olhar para BIM, mas além do BIM, ele conversando com outras tecnologias, e eu tenho estado muito envolvida com isso, tá? Então, vamos primeiro falar do significado do BIM, né? Eu gosto muito de mostrar essa linha do tempo, dizendo que, olha, BIM nasceu muito antes de 2002, mas a primeira vez que a gente tem o termo Building Information Modeling escrito em papel, ele veio atrelado a Solution. Então, assim, BIM tem o entendimento de tecnologia, né? Depois, é claro que essa tecnologia, que é, na verdade, uma tecnologia de modelagem, tanto geométrica, informacional, como comportamental, de desempenho, a gente trabalha gerando modelos sobre modelos. E, ao fazer isso, a gente, então, muda a nossa forma de trabalhar, a gente muda o processo. E aí, em 2008, tem a definição do BIM Handbook, que diz que BIM é uma tecnologia de modelagem. Não é uma tecnologia, né? É um conjunto bastante diverso de tecnologias de modelagem.
Em 2009 veio a definição que é a de todas a mais citada, e também eu acho que é a mais representativa, que é a do Zucker, que diz que a BIM, a modelagem da informação da construção, é um conjunto de políticas, processos e tecnologias que interagem entre si, gerando uma metodologia. Então, veja só, BIM não é metodologia. BIM gera metodologia. Que metodologia é essa? Quando que a metodologia nasce? A metodologia nasce depois de um processo de implementação de BIM no negócio. Então, depois que uma empresa vai lá, estuda o negócio dela e decide e faz o redesenho daquilo que ela faz com BIM, a partir daí ela começa a executar BIM, ela tem uma metodologia própria. Então, BIM não é uma metodologia, mas quem implementa BIM gera uma metodologia para si. Depois de 2009, a gente começa a ter um entendimento de BIM muito maior, e BIM começa a ser descrito como expressão da inovação, e agora, em 2022, ele é dito ser a tecnologia facilitadora da construção 4.0. Mas o que é a construção 4.0? Ela é a aplicação de ampla gama de tecnologias, permitindo a digitalização, automação e integração dos processos de construção em todas as fases da cadeia de valor da construção. Então, por que BIM é entendido como facilitador, né? BIM está nessa gama de tecnologias, mas por que ele é dito ser facilitador? Porque ele traz a digitização, ele traz o digital para o nosso processo. Então, agora não trabalhamos mais com representações, não trabalhamos mais de forma analógica, mas trabalhamos agora sobre um modelo, né? Um modelo digital. Então, assim, a maior contribuição que BIM tem é essa base da digitalização para a construção 4.0. É claro que ele contribui com a automação, é claro que ele também contribui com a integração, porque quando a gente se coloca dentro de um processo amplo, vocês vão ver no módulo que o Max falou, que começa a trabalhar code checking, começa a trabalhar a coordenação 3D, é um esforço de integração, né? Interoperabilidade, os softwares conversando entre si, também é um esforço de integração, né? Mas não é suficiente, né? Para a gente trabalhar com BIM, a gente precisa, para ter integração, disciplina, né? E políticas para nos fazer trabalhar de forma conjunta. Mas vamos entender, então, o que são essas tecnologias da construção 4.0, né? Está ali BIM, e aqui, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas, por exemplo, está ali BIM, né? Aqui, que ele chama de modelo, eu tenho um pouco de divergência desse autor, tá? Que é de 2020, que ele diz que ele coloca augmented reality, holografia, mixed reality, virtual reality, dentro de modeling systems. Eu não acho que são modeling systems, eu acho que são sistemas de visualização. E aí ele coloca 3D, 4D, 5D aqui dentro, e eu não acho que 3D, 4D, 5D está aqui dentro de BIM. Também vocês vão ver que eu sou contrária a gente falar dos usos do BIM por meio dessas dimensões, mas é uma terminologia muito adotada. Então, BIM trabalha, né, com essa coisa da modelagem, da digitalização, e aí então ele começa a tornar mais viável a pré-fabricação, porque eu começo a pensar nos módulos, eu começo a representar esses módulos de forma digital, começo a conseguir pensar melhor a pré-fabricação, ou eu começo a também ter diálogo com a fabricação digital, que nessa especialização isso é fomentado. Então, eu começo, dentro da fabricação digital, eu vou agora trabalhar com máquinas, vou trabalhar com robôs, né? Vou trabalhar com máquinas autônomas, né? Depois eu tenho a questão da ciência de dados. Então, eu começo a trabalhar agora, ninguém mais circula informação por pendrive, ninguém mais circula informação por anexos de e-mail, agora a gente faz isso por meio de repositórios, então a gente tem tanto o cloud para repositório, a nuvem para repositório, mas a gente vai começar a ver também uma transição de cloud para computing. Então, a gente
Isso ainda não está ocorrendo entre nós, mas é uma coisa que é bastante próxima, é que agora as plataformas que a gente usar, elas não estão mais instaladas na máquina, não rodam mais no nosso CPU, mas vão rodar na nuvem. Isso vai permitir, então, verdadeira colaboração, vai permitir verdadeiramente fazer modelagem online, né, entre múltiplos parceiros. A questão do data transfer, que aí entra o IFC, entra o GBXML, o RFID, que são sensores para monitorar, e a gente também começa a trabalhar com essa coisa de contratos inteligentes por meio do blockchain, que é trabalhar de uma forma distribuída e verdadeiramente distribuída e mais segura, né? E vem a inteligência artificial, com machine learning, redes neurais, e agora, mais forte ainda, a questão dos large language models, os modelos de grande linguagem, e os large model models, que trabalham, multimodais, que trabalham não só com texto, mas qualquer tipo de informação. Então, vídeo, imagem, né? Também é possível a gente ser tokenizado, mastigado, compreendido por um modelo de linguagem, e aí a gente pode, de certa forma, interagir, conversar com esse conteúdo. E a questão do monitoramento, né, que tem a ver com a mensuração do nosso ambiente construído. Então, o RFID, a câmera é um sensor, o drone carrega sensores, o GPS é um sensor de localização, laser scanning é um sensor também de pontos, a fotogrametria, né? Então, a gente começa a ter a questão do monitoramento, que vai, de certa forma, conversar com o BIM, e a gente começa a ter a questão dos gêmeos digitais, né? Então, eu acho esse artigo muito interessante, né? Porque mostra essa gama de tecnologias que agora a BIM tem que conversar com. Existe um outro artigo muito legal, esse é mais recente, de 2024, que ele olha para essas múltiplas tecnologias e ele agrupa elas, tá? Então, ele lista 38 tecnologias, essa sopa de letrinha que vocês estão vendo aqui, mas que eu trouxe algumas em negrito: internet das coisas, análise preditiva, olha que a realidade aumentada virtual e mista continua aqui, gestão de fluxo de trabalho. Então, por exemplo, não sei se na disciplina que vai trabalhar code checking, que vai trabalhar CDE, que vai trabalhar o BEP, Beam Execution Plan, nós estamos falando de gestão de fluxo de trabalho, né? Do gestão de projeto. Então, as ferramentas de gestão de projeto têm que conversar com o BIM, né? E a gente tem também documentos do BIM, planos que trabalham a gestão do fluxo de trabalho. Então, isso também é algo importante para nós, né? Inteligência artificial, aprendizagem de máquina, e aqui blockchain e Building Information Modeling. Então, vamos olhar para essas tecnologias e ver onde elas estão no tempo. Olhando no tempo e também na magnitude, quanto maior a bolinha aqui, né, e mais escura, mais perto do roxo, mais tem gente trabalhando com. Então, veja só, BIM, nota aqui que ele está realmente aqui, começando, né, em 2005, tá? O que nós temos aqui que vem de muito tempo? Pré-fabricação. Pré-fabricação foi uma coisa sempre muito desejada. Eu acredito que agora, com o BIM, né, e também com a questão da construção modular, ela vai cada vez mais se viabilizar, né? A gente ter canteiros de obras mais secos, a gente ter realmente fábricas distribuídas, né? A realidade virtual aumentada é bem anterior à BIM. E o que a gente tem aqui chegando aqui nos tempos de 2015 e 2020, né? Aqui, chatbot, que são os Large Language Models, né? Digital Twin, impressão 3D, internet das coisas, cloud, data analytics, blockchain, né? Então, automated valuation, então, predictive analysis. Então, por exemplo, se você hoje
quer fazer um mestrado, se você hoje quer fazer um doutorado, você tem que se aproximar dessas tecnologias aplicado à temática que você está trabalhando. Quanto mais você estiver próxima dessas tecnologias, mais você está contribuindo para a transformação digital, né? Para as transformações que vão ocorrer de forma muito rápida e crescente nos próximos anos. Aqui, olhando a evolução temporal, a gente vê que BIM realmente nasceu aqui, ó, no início dos anos 2000, teve um pico aqui em 2011. Eu fiz um trabalho com a Fernanda Machado e o professor Schir, publicamos na Ambiente Construído, e a gente realmente identificou naquela época que 2011 tinha um pico de produção brasileira em BIM, e veja só que isso não é só no Brasil, é internacionalmente como um todo. Mas você vê como é que BIM ocupa espaço de pesquisa atualmente, né? Um outro conjunto de pesquisa continua grande. A gente vê aqui, ó, a realidade virtual aumentada nasceu aqui e se mantém constante, junto com pré-fabricação e robótica, uma coisa que está crescendo, vai crescer, tá? Trabalhar com robôs, trabalhar com nanorobôs, né? E internet das coisas, uma coisa que nasceu e está crescendo, então é outra coisa muito importante da gente estar interessado em. E a inteligência artificial, né, ela bem lá de trás, perdeu um pouco força e agora ela começa a ganhar força também. Quem é quem? A gente vê aqui a China tomando espaço, né? Os Estados Unidos perdendo espaço, e a gente vê aqui aparecendo, né, em menor quantidade, a Índia. Agora vamos ver os agrupamentos daquelas tecnologias. Nós temos as dominantes, as emergentes, as pouco desenvolvidas e os nichos. As dominantes, segundo esse trabalho, estavam presentes em maior quantidade de pesquisas. As emergentes estavam presentes em quantidade de pesquisas, mas quantidade de pesquisas dos últimos anos, quantidade de pesquisas recentes, tá? As pouco desenvolvidas, a gente viu pouca pesquisa e os nichos, a gente viu, o autor denominou com uma pouca pesquisa, mas com potencial futuro. Aqui, ciência dos materiais é o grande nicho de desenvolvimento para o futuro, porque a gente caminha para um concreto, a gente caminha para um asfalto que percebe a rachadura, que percebe a infiltração e se corrige, que percebe o ferrugem e se corrige. Então, a gente vai, tá? A gente hoje tem, deve ter um olhar muito grande para ciências dos materiais. A gente também vai ver um deslocamento, tá, do que hoje está aqui aparecendo como emergência, como os gêmeos digitais, tá, que é o embrião, é o entendimento hoje, o embrião da gente chegar. A gente fala muito de smart cities, mas a gente hoje consegue entender melhor e como implementar gêmeos digitais, porque o gêmeo digital ele é focado numa infraestrutura específica, numa edificação específica, num ambiente específico. Quando você espalha isso para a cidade, né, você tem isso a nível de cidade. Então, a gente vai caminhar para Smart Building. Smart Building vai ser a questão do gêmeo digital associado a Data Analytics e associado à questão de preditivo, né? Então, veja, a gente tem nichos, né, que apontam para o caminho futuro, né, e a gente está se preparando para eles agora com os gêmeos digitais. Robótica, sensores está dominando, BIM domina, mas prestar atenção para os emergentes e prestar atenção para os nichos é muito importante, tá? Então, veja só, estar aqui fazendo uma pós-graduação que trabalha com prototipagem, né, é se aproximar de tecnologias da construção 4.0 que tem esse olhar do emergente e o olhar do nicho, muito importante.
Agora vamos falar, se eu tenho que falar da importância de BIM, eu tenho que explicar para vocês como o BIM é difundido, tá? E a gente vê aqui uma definição, tá, de um modelo dinâmico, um modelo de macrodifusão do BIM. O que é a difusão do BIM, né? É a disseminação das plataformas, dos fluxos de trabalho e dos protocolos BIM dentro de uma população adotante, seja dentro de uma organização ou dentro do mercado. Então, pode ser dentro do mercado, num nicho específico do mercado, o mercado pode ser entendido como o Brasil como um todo, né? Então, a difusão do BIM é estar preocupado com essa disseminação. A gente tem, então, direções de difusão, que são essas pressões direcionais com mecanismos que afetam a difusão, tá? E a gente tem, então, 3 dinâmicas. A de cima para baixo, top-down, de dentro para fora, middle-out, e de baixo para cima, bottom-up. Aquela que tem mais força de transformação, então, força da difusão ser realmente ocorrer, é a top-down. Ela vem das autoridades, tá? A middle-out, ela tem uma força que eu diria que é horizontal, né? Ela consegue fazer, espalhar na horizontal aquilo que é requerido, tá? Que vem das organizações, large organizations, né? Das indústrias, das associações. E as bottom-ups, que são as small organizations, elas têm a função de cutucar. Ela incomoda, e aí, então, esses movimentos vão se criando, tá? No Brasil, a gente começou com uma força bottom-up, tá? A gente também teve, por exemplo, o ensino quando a gente muda o ensino, é uma força middle-out, tá? Mas se o MEC impõe alguma coisa de adoção de BIM, é uma força top-down. Então, vamos olhar para esses exemplos de atores brasileiros atuando na macrodifusão do BIM. A gente tem o governo federal, que atualizou a lei de licitações e colocou que obras públicas recomendam a adoção de BIM. Não precisa dizer que é obrigatório, basta dizer que é recomendar, porque se você recomenda, você tem que justificar por que você não está fazendo, é difícil justificar por que você não está fazendo, e a adoção, então, acaba se tornando, de certa forma, obrigatória, espalha-se com força, apesar de ser do governo federal, isso começa também a nascer, né, em obras públicas, então isso também começa a se espalhar para estado, para municípios. A gente vê o Ministério de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio com a estratégia BIM-BR muito forte, então é uma estratégia que organiza a difusão top-down do BIM no Brasil. Então, estabelece objetivos, né? Estabelece tempos, estabelece quem deve estar envolvido. Então, é realmente uma ferramenta, tá, de grande poder para que o país, então, acorde e comece a adotar essa tecnologia. Mas com que razão, né? Não pelo BIM, mas pela produtividade, né? Com outros valores associados. A gente tem as grandes organizações, que, por exemplo, a BNT, que estabelece normas brasileiras, por exemplo, a norma de classificação da informação é uma norma brasileira, mas ela também traduz informações, standards internacionais da ISO, que então começam a ser adotados no Brasil, assim como no mundo como um todo. A gente tem o BIM Fórum Brasil, que tem estabelecido muitos guias de contratação, guias de desenvolvimento de objetos, né? Agora vai soltar, não sei se já soltou, a tabela de competências BIM, então vai fazer o desenho, vai informar matriz de competências BIM, né? A gente também vai ter um guia de coordenação de projetos, então, assim, é uma associação que tem um impacto horizontal muito grande. E, é claro, as instituições de ensino, né, superiores e técnico, na hora que
atualizam a sua informação, tem impacto, né, horizontal muito forte. E a gente tem as empresas, os grupos de pesquisa. Um exemplo maravilhoso de bottom-up são os laboratórios BIM de alunos nas universidades, né? E esses laboratórios, eles têm realmente uma força de cutucar, incomodar, estou aqui porque não, tem que fazer, se eu estou fazendo, por que você não faz? E chega no professor, sugere mudança para o professor, né? Dá apoio para o professor, então é um verdadeiro exemplo de um mecanismo de macrodifusão bottom-up, tá? Aqui um pouco de novo da estratégia BIM-BR, que ela é estabelecida num decreto, esse é o decreto mais atual, de 2024, que atualizou a primeira delas, que veio em 2018. Tem um conjunto de objetivos, eram 10, agora são 11, mas eu chamo a atenção para o objetivo 5, que antes era só estimular a capacitação, e agora é estimular a capacitação e a formação. Então, quando uma universidade, ela coloca na praça um curso de especialização, ela está dialogando, ela está alinhada com essa estratégia nacional, né? Quando um curso de graduação faz a atualização da sua matriz curricular, olhando para a BIM e essas múltiplas tecnologias associadas à construção concreta, ela também está dialogando com essa nova estratégia BIM-BR, que também conversa com o Programa de Aceleração de Crescimento Brasileiro e a nova política industrial denominada NIMBY, principalmente com a missão 4, que é impulsionar a transformação digital da indústria, visando o aumento da produtividade. Então, veja o valor que existe agora de você estar matriculado nessa especialização e você se colocar nesse caminho de aquisição de habilidades por X meses, né? Você está nesse esforço, você está alinhado com uma força, com um interesse nacional muito importante. E que interesse é esse, né? É para promover a integração produtiva e o bem-estar das cidades, garantir infraestrutura, saneamento, moradia, mobilidade sustentáveis. Então, assim, não é só a tecnologia pela tecnologia, é a tecnologia por tudo de bom que ela permite, né? E principalmente a questão da produtividade. A estratégia não veio sozinha, em 2025 veio um plano de ação, esse plano de ação tem 3 eixos, o eixo A de estruturação do setor público para o uso do BIM, então, já que a estratégia, de certa forma, indica que certas obras públicas têm que adotar BIM, então ela tem que, de certa forma, estruturar o setor público para assim o fazer, para contratar, para receber, né? Ela tem agora também que pensar na capacitação e na formação desses profissionais no contexto de BIM e tem que, com certeza, dar apoio à pesquisa, desenvolvimento, inovação, sustentabilidade da construção. Então, esses 3 eixos, se nós olharmos o objetivo 5 da estratégia BIM-BR, está presente em ações desses 3 eixos, então veja como é importante estar aqui nesse contexto de formação. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de olhar, a gente não pode entender que, bom, já passamos do momento de entender que BIM é um fetiche, né? BIM não vai pegar, BIM vai passar, vamos parar de falar nisso. Não, não e não. E se nós olharmos para esse trabalho, que ele é de 2019, eu não tenho referência aqui, tá? Mas ele é de 2019, 7 anos atrás, nós tínhamos adoção de BIM nacionais que iam de 23%, por exemplo, na Polônia, a 79% nos Estados Unidos. Imagina como está essa adoção agora nesses países, tá? E como está o Brasil? O Brasil, se nós olharmos para os surveys recorrentes que o BIM Fórum Brasil tem feito, e esse survey aqui específico com profissionais, então ele vai lá, ele
conversa com profissionais do CalBR e do CREA Confea, ele faz isso de 2 em 2 anos, no último, não sei se é um censo, mas no último survey de 2024, a gente tinha que 33% desses profissionais já estavam experimentando BIM na prática. Então, a gente pode dizer que a adoção de BIM, em termos de profissionais no Brasil, tá, está no nível na sua casa, dos 33%, 34%. Tá? Mas essa amostra é extremamente representativa. Posso dizer, com todas as palavras, que não existe nenhum outro estudo internacional com esse tamanho de representatividade dos profissionais que atuam na área, tá? A gente vê estudos ingleses que consultam 1.500 pessoas, 800 pessoas, né? E no Brasil a gente tem os estudos, os surveys do BIM Fórum Brasil, com uma representatividade nacional extremamente importante, tá? Um outro estudo, também do BIM Fórum, que faz uma análise da maturidade digital das empresas brasileiras. Então, a grande maioria, está com a maturidade digital intermediária. Então, a maioria está aqui no intermediário. 7,7% está na maturidade digital alta, né, avançada. Qual é a característica de uma empresa que está com a maturidade digital dela alta ou avançada? Empresas que alcançam estágios avançados ou líder, evidenciando a superação de iniciativas individuais. Então, essa empresa não tem BIM dentro dela por causa de iniciativas individuais, né? Ela já está estruturada para trabalhar de forma digital, pois são capazes de fazer gestão estruturada do desenvolvimento de pessoas por mecanismos institucionais de valorização de competências, construir uma cultura analítica forte, em que os seus dados são ativamente usados para decisões estratégicas. Então, já são empresas que fomentam, trabalham a questão da transformação da competência, olham para si de forma empírica, coletando dados, né, trabalham com métricas muito bem instaladas, né? Então, veja como é importante você estar aqui dentro dessa especialização, você está, ao sair e ir para o mercado, e você está numa empresa, você pode contribuir para que essa empresa, então, cresça na sua maturidade digital, tá? Agora, vamos falar um pouco do valor da especialização, tá? E esse valor, para você, pessoa, qual é o valor da especialização, tá? É na aquisição de habilidades. E eu estou lendo esse livro aqui, que eu estou achando bom demais, e o título do livro é assim, Bom Demais para Ser Ignorado. Bom, eu sempre tive essa frase dentro de mim, porque nós, mulheres, para chegarmos na posição de liderança, só se a gente for boa demais. E não dá para não olhar mais para a gente, sabe? E isso acontece também com a questão da habilidade, tá? E habilidade é um dos componentes de competência, tá? Então, você está dentro dessa especialização, você está aqui para adquirir competência. Então, vamos entender o que é competência, né? Competência tem 3 aspectos, componentes, né? O componente conhecimento, que é o saber, que é o conceitual, o teórico, o componente habilidade, que é o fazer, que é o procedural ou o conhecimento aplicado, e a questão do atitude ser. A gente não pode dizer que para eu ser eu tenho que fazer e eu tenho que conhecer. Não existe um encadeamento lógico. Pode ser que eu seja uma pessoa que seja colaborativa, que gosta de trabalhar de forma integrada. Então, eu não precisei adquirir habilidades de integração, porque eu já tenho essa atitude, eu já sou dentro assim. Mas pode ser ao contrário. Pode ser que eu posso ser uma pessoa muito individualista, mas ao ter habilidades e ter conhecimentos teóricos sobre
o que é colaborar, os benefícios da integração, eu começo a transformar o meu ser, a minha atitude, tá? Mas dentro de uma especialização, a gente geralmente trabalha a habilidade e o conhecimento, tá? E vocês vão ver que todas as disciplinas do módulo de modelagem, a gente está sempre trabalhando skills, né? Ferramentas associadas à modelagem das múltiplas disciplinas. Quando vocês forem para o módulo de co-checking, de colaboração, a gente está trabalhando continua trabalhando a questão procedural, que é instrumental e procedural, mas sempre com conhecimento aplicado, mas o conhecimento aplicado agora no contexto de simulação, né? Também, essa competência, ela tem níveis de competência. Então, isso também só se aplica à questão do conhecimento e da habilidade, não se aplica à questão da atitude, tá? Então, por exemplo, quando eu saio da graduação, tá? Com certeza eu saio com nível básico de competência, tá? Eu tenho fundamentos e eu tenho uma prática inicial, tá? A especialização, eu acho que ela pode chegar para você aqui numa competência intermediária, né? Você vai ter uma compreensão sólida, conceitual sólida e alguma aplicação, certo? Mas, se você está vindo para cá, para essa especialização com muita competência técnica, você já é um profissional anos de mercado, tá? Pode ser que você, ao sair dessa especialização, você já esteja aqui na opção do Advanced, né? Que é um conhecimento conceitual significativo, uma experiência prática, tá? E você já tem um padrão consciente alto daquilo que você está aplicando, né? E o Expert, você tem conhecimento extensivo, habilidade refinada, experiência prolongada. Então, é o seguinte, você anda nessa espinha dorsal, né, de evolução com a prática. É a prática e o esforço. Então, aqui tem um esforço de adquirir conhecimento e habilidade, aqui tem um esforço de adquirir conhecimento e habilidade, mas você passa aqui com a prática. É o fazer, o refazer, o aplicar em contextos diferentes, em situações diferentes, que vai fazer a sua competência chegar do Advanced para o Expert, tá? Então, esse livro que eu estou lendo, que é do Cal Newport, ele diz que para haver motivação no ambiente de trabalho, é preciso satisfazer 3 necessidades psicológicas básicas. Você tem que ter autonomia, você tem que sentir que tem competência e você tem que ter afinidade com aquilo que você trabalha. Então, eu acredito que essa especialização vai, com certeza, te dar competência, tá? E também vai te dar uma certa autonomia dentro desse contexto de trabalho, tá? E a competência e a autonomia são possíveis de serem alcançadas partindo do princípio que sejamos dispostos a colocar o esforço requerido para atingir o domínio. Então, não tem competência sem esforço. Ainda não chegamos na situação que eu ponho o livro embaixo do meu travesseiro e falo assim, ai, queria tanto acordar de manhã sabendo tudo que tem desse livro. Não tem competência sem esforço, tá? Então, sim, essa especialização vai exigir de você dedicação, vai exigir de você esforço, mas vai trazer muita motivação, tá? Vai trazer para você essa autonomia, essa afinidade que você deseja ter, né? Estar trabalhando em alinhamento com um contexto atual. Um contexto atual e dinâmico. Estar fazendo parte desse contexto atual, dinâmico, transformador, que é cada vez mais o nosso momento de trabalho. Agora, onde vai estar o seu esforço em aprender, tá? Então, você vai ter que aprender em todas essas faces do BIM. Não tem como não aprender uma ferramenta.
Não tem como não saber manipular um modelo, visualizar um modelo, alterar um modelo, editar um modelo, criar um modelo. Não tem como não aprender BIM desassociado do processo. Então, o processo de projeto arquitetônico, o processo de projeto de sistemas prediais, o processo de projeto estrutural, ele se altera. O processo de projeto de planejamento da obra, o processo do acompanhamento da obra. Então, você aprende ferramenta, a ferramenta gera modelo, você agora entende o processo alterado. E você também tem que trabalhar com as políticas, com os regulamentos, com as diretrizes, com as normas. E você tem que dialogar com a inovação. Nesse caso aqui, o que é a inovação? A inovação é a prototipagem, a inovação é a arquitetura, a modelagem parametrizada, né? É o diálogo que essa pós-graduação traz de forma muito forte, e agora também ela traz a questão de colocar dentro desse processo a inteligência artificial. Então, por exemplo, existe aqui o portal BIM Acadêmico, que tem esses objetos de aprendizagem e traz esses usos do BIM, e nota que cada uso tem duas coluninhas aí, ó, duas plataformas diferentes. Então, eu estou ensinando processo atrelado a variação de ferramentas para múltiplos processos diferentes. Então, eu acredito que esse portal BIM Acadêmico pode ser de grande utilidade, tá, para vocês nessa especialização, tá? Os objetos de aprendizagem, então, ele abrangem 10 usos do BIM, então 10 aplicações na nossa prática, sempre duas plataformas, o foco está no processo, tem abordagem da ISO 9650, equivale a umas 50 horas de conteúdo, né? E a gente tem atrelado a ele disponível uns 150 arquivos, uns 150 contêineres de informação, tem foco muito grande em modelagem, tá? Agora, processo, né? Como eu entendo o processo na perspectiva do BIM, né? A gente tem duas referências, a primeira delas, que trouxe a terminologia de usos do BIM, que na verdade são como a gente aplica BIM em processos específicos da nossa prática, tá? E esse Project Execution Planning Guide da Pennsylvania State, e ele tem aqui uns 25 usos, mas a gente também tem o documento da BIM Excellence Initiative, que tem esse Model Uses Table, que aqui nós temos uns 70 e poucos usos do BIM, tá? Então, vou mostrar para vocês o olhar de processo segundo aqui o Project Execution Planning Guide da Penn State, tá? Então, aqui são os usos do BIM, tá? Por isso que eu sou contrário a gente usar 5D, até 4D, 6D, 7D, 8D, porque às vezes a pessoa pode dizer assim, olha, 4D é quando você pensa a simulação da obra, o planejamento. 5D é quando você pensa o custo, o orçamento. Mas vamos olhar aqui para essa tabela, ó. Vamos olhar aqui, Cost Estimate. Cost Estimate, tá? Ele perpassa o planejamento inicial da obra, o projeto do empreendimento, a construção do empreendimento e a operação do empreendimento. Cada uma dessas situações de custo tem uma forma diferente de fazer custo, tá? Então, é um pouco assim, eu acho um pouco reducionista eu chamar de custo de 5D, mas tem muito material que assim o faz. 6D, geralmente, é sustentabilidade, 7D, 8D, eu não sei o que é. Mas a gente vê aqui esses usos do BIM. Então, cada vez aqui eu tenho um processo de como eu faço a modelagem das condições existentes fazendo uso de BIM. Como eu faço a questão de design authoring, projetação com modelos. Como eu faço a questão de analisar o programa de requisitos. Como eu faço a questão de custos. Como eu faço a questão de simulação 4D, de energy performance, de structural performance, de light performance. Como eu faço a coordenação dos modelos, né? Que é a questão do processo de compatibilização, atrelada à coordenação, como eu faço a revisão dos modelos, como eu faço a análise de sustentabilidade, né? E assim vai, até chegar aqui na questão de manutenção e operação.
A Penn State, quando ela apresenta um uso, tá? Ela tem uma tabela que ela descreve o uso, então ela dá uma descrição do uso, ela destaca benefícios que eu saio ganhando se eu fizer esse processo da nossa prática mediado por uma tecnologia, por meio de modelos, quais são os recursos requeridos, as competências necessárias e lidar bibliografia. Aqui, por exemplo, se eu fizer no planejamento da obra, buscar o benefício de um canteiro de obra otimizado, eu posso usar a simulação 4D para fazer isso, tá? Eu vou precisar aqui, ó, de 3 softwares diferentes, uma plataforma de modelagem 4D, uma ferramenta de planejamento, pode ser um Excel, pode ser um MS Project, uma plataforma de modelagem arquitetônica e a modelagem do próprio canteiro de obras em si. Eu vou usar essas 3 plataformas. De que forma? Então, geralmente, o uso do BIM é expresso desse jeito aqui, dá os benefícios, diz quais são as ferramentas, as competências, né? E ele vem também com um mapa de processo. Isso é uma coisa que vocês vão ver muito ao longo dessa especialização. Esse desenho, a gente não usa mais fluxograma, a gente usa um mapa de processo, onde a gente descreve o processo dentro dessa piscina, divide a piscina em raias, e dependendo da raia, você diz que você coloca as atividades, né? Então, aqui, ó, ele está dizendo que isso aqui é no nível 2, então existe um nível 1 de processo, que é o macro processo. Então, dentro do empreendimento, o sequenciamento de todas as aplicações do BIM, né, é o macro processo. No nível 2, é o detalhamento daquele uso específico. Então, aqui ele está dizendo, ó, você tem que fazer a sequência da construção, tá? E você tem que preparar, então, o seu cronograma. Então, aqui está em azul, porque é a ferramenta de planejamento. Você tem que estabelecer requisitos de informação de modelagem atrelados à questão da simulação 4D, tá? Ou ao planejamento da obra. Então, por exemplo, a IAP de projeto tem que estar muito bem definida. Que informações eu vou ter nos componentes, onde esses componentes vão estar localizados. Isso tem que estar muito bem estabelecido, porque às vezes, dependendo de se as informações não estão bem colocadas, acaba não conseguindo fazer uso desse vermelhinho aqui, que é a plataforma de modelagem 4D. Aqui, então, eu faço um modelo. Eu faço 2 modelos aqui. Eu faço o modelo daquilo que vai ser construído e eu faço o modelo também do canteiro de obra. A grua, o refeitório, os espaços para depósito, né? Os caminhões de entrega. Então, eu também faço a modelagem, as bandejas, os andaimes, os elevadores, eu também faço a modelagem dos equipamentos da obra, né? Então, eu tenho 2 modelos aqui. Aí eu saio dessas 2 situações, pode até ser que eu tenha equipes diferentes trabalhando aqui nesses fluxos, tá? Pode até ser que isso aqui é uma equipe, isso aqui é outra equipe, isso aqui é outra equipe totalmente diferente. E agora eu vou linkar. Então, tem que ter interoperabilidade entre esse software e esse. Então, eu exporto, tenho que conseguir abrir aqui dentro, eu tenho que conseguir abrir esse arquivo, exportar ou abrir esse arquivo aqui dentro. E aqui eu faço uma questão de linkar. E aqui essa lógica desse processo está muito atrelada a uma ferramenta específica. Está muito atrelado, por exemplo, ao Navisworks da Autodesk Construction, tá? Da Autodesk, porque se fosse outras plataformas, talvez não tivesse tanto essa lógica. Mas o Navisworks da Autodesk, ele permite que você traga para dentro o cronograma, traga aqui para dentro o modelo, e você começa a dizer, essa atividade que vai tal dia, você linka com o componente, com a laje, com o pilar, com a sapata, com o elevador, com a bandeja, com a grua, né? E você também especifica se esses componentes estão sendo construídos, estão sendo demolidos ou são temporários. Então, se eles estão construídos quando você gerar a animação, ele não aparecia e começa a aparecer e fica na tela depois da data do término daquela atividade. Se ele é de demolição, ele estava lá desde o começo, quando termina a demolição, ele desaparece da tela do computador. E se ele é temporário, ele aparece em um determinado momento e desaparece em determinado momento. E tem cores diferentes, verde, vermelho e amarelo.
Depois que você faz toda essa ligação aqui, você roda essa animação para ver se você não tinha erro do cronograma, que às vezes a pessoa colocou datas erradas e você visualmente consegue enxergar um andar sendo construído, um segundo andar sendo construído antes do primeiro andar, a chegada a não chegada de um elevador de transporte, a não colocação de um elevador de transporte, né? Então, primeiro a gente faz aqui uma análise visual da acurácia dessa ligação desses dois arquivos. Depois, eu vou constantemente olhar para essa animação com foco no benefício. Qual é o benefício? Canteiro de obra otimizado. Então, agora eu tenho que fazer uma análise dessa animação e começar a pensar, eu posso colocar mais, eu posso ter mais paralelismo, né? Se eu tiver mais paralelismo, como é que eu faço, né? Então, assim, aqui é mais uma questão, aqui entra o olhar técnico para você, então, o benefício do canteiro de obra otimizado não sai simplesmente dessa primeira animação, sai do olhar, da reflexão contínua, né, dessa animação e da alteração desses arquivos. Então, eu saio daqui com o modelo 4D e também, talvez, com um cronograma otimizado. Tá? Então, veja que o ato de planejar mudou. O ato de planejar agora, ele envolveu novos agentes, se é o cara do cronograma que vai fazer isso daqui, ele precisa dessa competência, né? Então, ao usar BIM dentro de uma parte, de uma etapa daquilo que nós fazemos, a gente requer, então, novas competências, requer novos agentes e requer mudar o processo, tá? E é isso que se aprende numa especialização, né? A especialização te coloca em contato com essas mudanças, te mostra esses novos processos, tá? Aqui é uma análise daquele conjunto de objetos de aprendizagem do portal BIM Acadêmico, né? Que ele traz, então, uma competência técnica. E segundo essa nomenclatura do BIM Excellence Initiative, a competência técnica em BIM está atrelado com documentação. Então, se você cria animação, se você extrai prancha, você faz renderização, por meio do modelo BIM, você tem uma competência técnica em BIM. E a operacional é quando você faz uso de todo esse ferramental associado a usos específicos do BIM. Então, a gente tem as modelagens, que é o cerne, não tem BIM sem modelo. Não tem BIM sem modelo, tá? Então, a competência em modelagem é requerida, em simulação, que então vem em volta do modelo, né? Então, isso daqui é um tipo de simulação, né? Orçamento é um tipo de simulação, né? Então, e colaboração, quando você coloca as pessoas para trabalharem juntos, não nesse conjunto de objetos de aprendizagem do portal BIM Acadêmico, ainda não temos nenhum objeto que foque a automação, tá? Agora, falando de políticas, também tenho que sair dessa especialização entendendo as políticas. Então, sabendo que normas existem, entendendo esses protocolos. Esse aqui é o Project Execution Planning Guide, que não só ele fala dos usos do BIM, mas a grande contribuição dele é dizer o que é um BIM Execution Plan. Note que lá na abertura, o Max falou, olha, nós vamos ter PIB, que é Implementation, Plano de Implementação BIM, e BEP, Plano de Execução BIM. Então, depois que eu passei pelo processo de implementação BIM na empresa, quando eu começo a usar os meus novos processos, eu estou executando BIM. Então, cada empreendimento tem que ter um plano de execução BIM. Eu respondo a um convite de licitação, um convite de proposta para trabalhar com um plano de execução BIM, né? Então, ele é um protocolo. Trata-se de um protocolo ele descreve como você constrói um plano de execução BIM, né? A gente também tem cadernos de especificações e a gente tem os decretos que também são entendidos como políticas, né? Falando do processo de desenvolvimento do BEP, que vocês vão ter contato com, tá? Ele envolve estabelecer metas para aquele empreendimento, metas BIM para aquele empreendimento, né? Identificar quais são os usos do modelo, né? Fazer desenho dos processos, identificar as trocas de informação,
Então, definir conteúdos, temporalidades dessas trocas e responsáveis nessas trocas e escrever tudo isso dentro, identificar infraestrutura tecnológica requerida e colocar isso dentro de um texto que é chamado o BIM Execution Plan, tá? Um outro exemplo de política é a norma, aqui eu trouxe a BNT-NBR ISO 19650, eu trouxe a parte 2 dela como capa aqui, a ISO está com 2 S. E o que a 19650 faz? Ela encapsula BIM dentro do contexto de gestão da informação. E ela dá esse olhar de atividades ou etapas no empreendimento. Então, ela olha para a determinação das necessidades de gestão de informação de um empreendimento, aí ela fala da questão da preparar o convites, preparar os requisitos, o convite, responder, ser contratado, mobilizar, produzir a informação. Então, tudo que você vai aprender de BIM nessa disciplina, nessa especialização, está aqui no 6.7, é o 6 e 7 da ISO, onde você está produzindo informação. Então, quando você projeta, você produz informação. Quando você constrói, você produz informação. Quando você opera, você produz informação. E a ISO olha para esse processo como a gestão da informação. Então, ela estabelece requisitos de informação, ela estabelece fluxos de trabalho, tá? E parece uma norma difícil, mas depois que alguém te explica de uma forma fácil, ela fica muito clara, tá? Então, quando você passa por disciplinas na especialização que te apresentam o foco em políticas, você está adquirindo competência BIM funcional. Você está aprendendo a colaborar, facilitar, fazer gestão, né? Gerenciar fluxos de trabalho, você está tendo competências BIM funcionais, tá? Esse processo todo é difícil, ele não é fácil, então as barreiras existem. Que barreiras são essas, tá? Esse estudo aqui é um estudo de 2025, ele é muito recente, e ele traz muito claro quais são as barreiras de BIM, para adotar BIM, tá? Então, ele traz um modelo conceitual de resistência à inovação, ele é um estudo que utiliza teorias de difusão da inovação, o estímulo do organismo a uma resposta. Dentro do processo de inovação, ele olha o que ocorre, quais são as resistências no momento da pré-decisão, as resistências no momento da decisão e a resistência no momento da pós-decisão, tá? E ele caracteriza essas resistências em fatores externos, da indústria, da organização e do projeto, em fatores humanos, em traços de personalidade, viés conectivos e percepções, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, aqui um pouco de metodologia, porque você sabe, quem me conhece sabe que eu adoro metodologia. Ele é um artigo de revisão sistemática da literatura, então ele tem critérios de busca, onde ele vai buscar os trabalhos, depois ele tem critérios de exclusão, como ele, de tudo que ele acha, com que ele realmente fica, depois ele tem critérios de codificação, que no caso aqui ele faz classificação e agrupamentos, tá? Então, vou mostrar isso para vocês. Esse aqui é o resultado dele. Então, os fatores externos que representam as barreiras de inovação da indústria. Então, a indústria pode ser falta de incentivo e demanda do mercado, né? Por exemplo, eu acho que existe um mercado para gêmeo digital muito grande, né? Gêmeo digital durante a instalação de componentes em obras, né? Mas será que quem está construindo, quem está fazendo a gestão da obra está querendo isso? Tá? Falta de políticas e regulamentações, eu acho que talvez nem tanto, né? A estratégia do BIM-PR, a lei de licitação, as normas brasileiras, tá? Eu acho que são um esforço bastante grande no Brasil. Não sei se talvez a gente possa ter falta de políticas no sentido de, por exemplo, para as universidades que permitem a renovação de infraestrutura tecnológica para viabilizar
que a gente, então, coloque em prática essa transformação de competências em larga escala, né? Porque a universidade, ela está sempre trabalhando com turmas grandes, 120 pessoas, né? 80 pessoas, 40 pessoas, requer uma infraestrutura em escala disso. Então, talvez a gente precise de políticas públicas nesse sentido, né? Falta de demanda por parte do cliente, proprietário, concorrência baseada em preços baixos. Então, se eu ganho concorrência pelo preço baixo, por que eu vou investir tanto, né, na minha empresa? Então, isso pode ser uma barreira para a introdução do BIM a nível de indústria. E falta de demonstração prática. Não sei se isso é uma verdade hoje, tá? Nível organizacional, na sua empresa, falta de compreensão dos benefícios, isso aqui pode ser uma verdade. Inércia organizacional e cultural, uma grande verdade. Altos custos iniciais de investimento, incerteza sobre o retorno de investimento, talvez para empresas de projeto, isso é uma verdade, mas para empresas de construção, isso não é verdade. Restrições de recursos organizacionais, curva de aprendizado acentuada. Então, eu acho que essa especialização, de certa forma, mitiga essa barreira de curva de aprendizado acentuada, né? Falta de suporte à liderança. Agora, a nível de projeto, mudanças nos papéis e responsabilidades, mudanças nos métodos e processos de trabalho, tudo que eu marquei aqui como verde, eu acho que a especialização, de certa forma, mitiga, né, diminui essa barreira. Transição de ferramentas tradicionais, complexidade técnica do BIM, capacidade inadequada dos participantes de projeto, queda da produtividade no curto prazo. Eu acho que essas barreiras que eu destaquei em verde, de certa forma, a Universidade Federal de Pernambuco, de certa forma, trabalha em as diminuir, e a pessoa que faz a especialização, ela entrando no mercado, ela também diminui essas barreiras, ela enfrenta essas barreiras. A gente tem os fatores humanos, os traços de personalidade, os viés cognitivos e as percepções, tá? Eu acho que aquele humano, você que está aqui com interesse em fazer essa especialização, você já, de certa forma, venceu essas barreiras, tá? Mas eu destaquei algumas aqui em magenta, na questão da percepção. Utilidade percebida baixa, com certeza você vai sair desse curso diferente. Facilidade de uso percebida baixa, você vai sair também diferente aqui. Risco percebido alto, você vai talvez ter uma noção de risco muito bem delimitada. Normas subjetivas percebidas baixas, não, você vai sair com uma noção de normatização mais ampliada, né? Então, eu acho que, de certa forma, a gente trabalha para mitigar essas barreiras individuais. Então, eu estou chegando no final. Não sei se eu falei rápido demais. A importância e a característica da capacitação BIM para o mercado da arquitetura, engenharia, construção e operação. Bom, BIM é o caminho para a industrialização no contexto da construção 4.0. Aqui está uma grande importância. Ele já é realidade na prática, mas requer avanço. A satisfação profissional da adoção do BIM demanda esforço, tá? Então, você tem conhecimento disso, você vai ter suporte para enfrentar esse esforço, né? A formação em BIM deve ser holística, abrangendo múltiplas tecnologias, visão procedural e política, e ela permite vencer barreiras para a inovação do BIM, tá? E assim eu termino. Ótimo, Regina. Muito obrigada. A gente parar de compartilhar. A gente tem um tempinho agora para deixar aberto para pergunta, alguma curiosidade que vocês possam ter. Ninguém?
E aí, Cris, era o que você estava imaginando? E eu estava aqui pensando com meus botões que cada vez você traz dados novos, assim, é sempre um aprendizado contínuo com você que trabalha dentro da área e que tem, assim, na verdade, atua em vários campos, né? Tudo voltado para capacitação e para o ensino, mas, assim, trabalha dentro lá do BIM-Fórum, enfim, tem GTs, BIMs muito importante a nível nacional. Então, é sempre muito bom a gente ter essa conversa e essa atualização com a sua aula. Muito bom. Obrigada. Muito bom aí pela aula. Realmente, eu acho que assim, é um grande desafio que o país tem pela frente, né? Eu estava conversando outro dia com o pessoal lá da AutoQI, de um problema que a gente vem enfrentando aí, que é a pane de mão de obra qualificada, né? E aí, nessa área de BIM mesmo, a gente precisa de ter profissionais bem qualificados para o mercado, porque isso certamente vai ser uma demanda, já é hoje em dia uma demanda muito grande, e vai ser ainda muito mais. Então, pessoas que entendam o que é o BIM e saibam como usar para trazer uma série de benefícios, né, para a indústria da construção de uma maneira geral. Então, a gente precisa de ter essa mão de obra, e não só de alunos que estão saindo da universidade, mas também de alunos graduados que estão voltando, né, a estudar e se capacitar para essa nova realidade que é o digital como instrumento de transformação. A gente fala da indústria de construção, mas de todas as outras indústrias, né? E eu vejo quão importante é a gente não ficar só no BIM, mas sempre no BIM com a interface, né, bem dentro do processo, né, e quando eu falo processo, as nossas múltiplas facetas da nossa prática, mas integrado também a outras tecnologias, né, ao GIS, a nuvem de pontos, né, a inteligência artificial, a mensuração, né, então é muito importante a gente mostrar esse diálogo, né, porque ele é a base para essas outras aplicações. Neto Farias. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me ouvem? Sim, sim. Não consegui ligar minha câmera aqui, mas quer dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Regina, eu sou um fã seu já faz alguns anos, porque na empresa que eu trabalho atualmente, o nosso BIM Manager, ele tem formação pela Zigurate, então eu tive a oportunidade de assistir algumas aulas suas, principalmente de introdução. Então, muitos pontos que você trouxe já estão bem desmistificados na sua cabeça. Na minha cabeça, né? Na sua, com certeza. Principalmente sobre usos BIM, de fato, porque na minha pesquisa de TCC, que foi justamente analisando o nosso escritório, que estava no início ali da sua implementação, já tinha utilização de CDE, já tinha os cargos bem definidos, especificação de modelo, mas eu fiz esse estudo de campo para ver o que realmente faltava em cima da literatura. E um ponto que você desmistificou bastante para mim nas suas aulas também foi sobre a utilização de LOD. Porque é muito confuso. A gente ficava num ponto que... Não, então se a gente tem um modelo que foi compatibilizado, se a gente tem capacidade de gerar um modelo federado, então a gente já está num LOD 350. Só que isso meio que saiu da nossa cabeça e a gente está fundamentalmente trabalhando com usos BIM. Outra coisa que, assim, nós estamos dentro de um contexto de constante transformação, né? E a gente também ainda está criando normatizações, né? Então, está agora em consulta, tá? Na ISO, no sistema da ISO, a parte 3 da norma de Level of Information Need, que vai substituir o conceito de LOD, tá? Uhum. Então, essa é uma norma que tem 3 partes. A parte 1, que é só o conceito, a conceituação da norma, né?
Então, se uma norma ISO, por exemplo, uma NBR, tem múltiplas partes, a parte 1 é sempre conceitual. Então, se você lê a parte 1 conceitual, você não vai entender como aplicar, porque são as outras partes que vão fazer isso para a gente, tá? E no caso da 7817, né, que é de Level Information Need, ela já publicou a parte 1, que é conceitual, então o conceito está estabelecido e conhecido por todos, já é uma norma publicada. E a parte 2 e a parte 3 está em desenvolvimento. Incrível que a parte 3 saiu para consulta antes da parte 2, e ela, de certa forma, estabelece como você vai especificar a informação, e, se eu não me engano, é para o XML. Então, você vê, a gente está caminhando para um jeito de, agora, de escrever as coisas, tá? Que não são mais daquelas formas genéricas, por tabela, e aí você vai para o LOD 100, 200, 300, e você dá uma caracterização genérica. Não, a gente está indo para a descrição da informação de forma específica, e agora já num formato computável, que um programa possa pegar, ler e entender. Então, o Level of Information Need, ele diz que a gente tem que estabelecer informação atrelada a um propósito. E qual é o propósito? É o uso. Então, se o seu propósito é estudo de viabilidade, qual é o nível de informação necessária para eu pensar custo, para eu pensar valor no estudo de viabilidade? É totalmente diferente de eu pensar custo para orçamento de obra, para eu pensar custo para estimativa de custo. Isso. Tá? Então, agora eu vou começar a estabelecer cada vez mais a informação de uma forma mais atrelada aos usos, tá? E aí é muito interessante a gente olhar para alguns estudos. Eu tenho visto e tenho participado de bancas de mestrado, tá? Que começam a deixar muito claras as informações para orçamento. Tem um trabalho, uma banca de mestrado da Daiane, do professor Giuseppe, do IME, que deixou extremamente claro o nível de informação necessária para orçamento. A gente tem agora um conjunto de teses de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, da Liege, e hoje eu participei de uma banca maravilhosa de doutorado do Luiz Felipe Muta, que é para a questão de eficiência energética, etiquetagem. Então, assim, cada vez mais a gente vai fugir dessa forma genérica de especificar a informação e vai começar a atrelar a informação aos usos. E vai começar a especificar essas informações de uma forma mais computável, tá? Então, ficar de olho nisso. Isso. Regina, eu acho muito importante porque, por exemplo, a gente é uma empresa sediada no interior da Paraíba, faz projetos para todo o Brasil, só que mesmo em certos ambientes, a gente quer implementar a BRIM, a gente quer fornecer, mas, de certa forma, a gente precisa utilizar dos usos para deixar personalizável. Porque não adianta também você apresentar várias soluções, você chegar com uma cartela cheia ali e que o cliente não vai ter a utilidade pela pobre implementação que tem ou pela importância, vários dos elementos que você apresentou para a gente. Então, por isso que eu acho muito importante. E com a especialização, de fato, eu quero me aprofundar nisso, abranger mais usos, seja para, principalmente, estudo de viabilidade, que eu estou bem interessado. Mas é isso, estou muito empolgado e muito obrigado pela sua apresentação. Muito obrigado a todo mundo da Célula BIM. Obrigada, Neto. Tem uma pergunta aqui, de duas, tem uma mais para cima, de Alex Freitas, e outra de Vanessa, no chat. Vanessa, eu estou vendo aqui, que estratégias podemos utilizar para fazer com que profissionais atuem no canteiro de obra utilizem os modelos e extraiam informações, já que há uma barreira de ação do BIM nesses contextos, né?
Olha, existem múltiplas situações de uso do modelo BIM no canteiro de obras. Uma delas é simples mesmo, por meio de QR codes, a pessoa entender, ver mesmo o modelo 3D daquilo que ele está fazendo, né? Outra coisa que pode ser muito legal também é você fazer snapshots da obra ou de como uma certa visualização da obra, como é que fala? Um point view, um olhar para um determinado lugar da obra, e você mostrar para ele como isso aqui deve estar no final do dia, ou fazer animações de processos de montagem, fazer animações de processos de instalação, né? E, com certeza, também a questão de acompanhamento de compras, controle de estoque, né? São tudo situações que o BIM apoia na obra, tá? Tem mais uma pergunta? Deixa eu ver. Falta visão da alta gestão no âmbito do setor público. Eu acho que é um comentário sobre o que Alex Freitas falou em relação ao estado de Santa Catarina. Ah, tá legal, tá. Mas existe um esforço nacional muito grande, tá, de atualização do setor público, com caravanas, eu acho que se tem um lugar que pode estar órfão, são os municípios. Mas aí também a gente tem um grupo de trabalho no BIM Fórum Brasil que está trabalhando orientação para implementar BIM em prefeituras, por municípios, tá? Então, você vê que tem esforços de todos os lados para vencer essas dificuldades, tá? E aí, pessoal, mais algum questionamento? Eu tenho mais... desculpa, de novo eu. Sobre as oficinas, eu acredito que a gente falou lá no grupo, mas tem possibilidade de tanto ser online, como também presencial, né? A gente está aqui pertinho por João Pessoa, para dar um pulo em Recife é um passeio fácil. bom. Ótimo, Neto. Então, pronto, pessoal, eu vou encerrar aqui agradecendo mais uma vez a Regina por essa excelente aula, e quem está aqui que é aluno, ou quem está de olho e quiser aproveitar, a gente vai estender um pouco mais as inscrições, né? E vão ter Regina como professora logo no segundo módulo. Isso mesmo. Certo? Então, obrigada, Regina, obrigada a todo mundo pela participação, e qualquer coisa, a gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida, tá? Tá. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.